Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e o livram. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muito bom dia. Que a bênção, que a graça de Deus nessa manhã esteja sobre você, que os anjos do Senhor estejam ao seu lado nesse momento, que o Eterno esteja com as suas mãos estendidas sobre a tua vida e a tua família e que você receba a bênção de Deus nesse momento. Todos os dias nós dedicamos parte da manhã para estudarmos o capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 28, o versículo 1 e o versículo 2. No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Jesus é a verdade revelada pelo Pai. Quando Jesus colocou os seus pés nessa terra, Deus queria que os seus filhos nesse mundo se deparassem com a verdade revelada por Ele e rejeitassem os ensinamentos construídos pelos fariseus e publicanos. Mas a única forma da verdade prevalecer contra a mentira é pregando a verdade. A verdade não pode ser escondida, a verdade deve ser revelada, a verdade deve ser ensinada e vivida diante de todas as pessoas. Como nós podemos observar no versículo 1, ao findar do sábado, ao iniciar o primeiro dia da semana, Jesus ressuscita. Jesus passou o sábado, segundo o mandamento, descansando. E no primeiro dia, Jesus ressuscita para que os seus discípulos pudessem compreender claramente que todos os seus ensinamentos eram reais e verdadeiros. Ele estava vivo. A morte não pôde lhe conter. Ele agora voltaria ao Pai e um dia voltaria aqui a essa terra para buscar todos os filhos queridos do Senhor. Naquela estação do ano, o amanhecer de um dia se dava por volta das 5h30 da manhã. E é nesse período, quando o dia está amanhecendo, Maria Madalena e a outra Maria foram até o templo se deparar com o corpo de Jesus Cristo. Mas quando chegam ali ao sepulcro de Jesus, elas puderam compreender que Jesus não estava ali. Um anjo do céu fala para elas que ele tinha ressuscitado, como ele tinha ensinado aos seus discípulos e às pessoas que estavam ao seu lado. Ele estava vivo, ele não estava morto. E a ordem dos anjos para aquelas mulheres é que elas fossem anunciar aos discípulos e à comunidade que Jesus estava vivo. Somente o Evangelho de Mateus menciona a respeito do terremoto, embora o Evangelho de Lucas fale apenas de um anjo. Mas nós podemos ver claramente que o céu se manifestou, a morte não pôde conter a Jesus Cristo. O nosso Cristo está vivo e um dia voltará aqui a essa terra, porque na cruz do Calvário ele esmagou a cabeça da serpente e através da sua vitória todos nós podemos ter esperança de vida eterna. Mateus capítulo 28, versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Tudo que as autoridades romanas queriam era dar provas claras de que Jesus não tinha ressuscitado. É por isso que eles colocam na porta do túmulo 2 guardas. Mas quando o céu se manifesta, eles caem. Eles não conseguem suportar a glória de Deus. Mas a morte não pôde conter a Jesus Cristo. Ele ressuscitou e ele hoje está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Mateus capítulo 28, versículo 13, a Bíblia diz o seguinte: recomendando-lhe que lhe dissessem, vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormiam. Se naquele período um soldado romano permitisse que um prisioneiro escapasse, ele seria morto. E se os soldados romanos permitissem que o corpo de Cristo, que estava sepultado, desaparecesse, eles também seriam mortos. Eles teriam que pagar com a própria vida do sumiço daquele corpo. Foi necessário que os líderes daquela época inventassem uma mentira para justificar de que Jesus Cristo tinha sido de fato ressuscitado. Qual seria a satisfação que os sacerdotes daquela época dariam à grande multidão, não conseguindo encontrar o corpo de Jesus Cristo? Eles tiveram que inventar uma mentira, eles tiveram que subornar os soldados. Foram eles que defenderam os soldados diante do governador, porque se eles não defendessem os soldados diante do governador, pelo fato de Cristo não estar dentro do túmulo,
todos os soldados seriam sentenciados à morte, porque o corpo de Cristo não foi encontrado. O argumento falso desses soldados era que os discípulos à noite pegaram o corpo de Jesus e fugiram com ele. Para os discípulos não há nenhuma margem de dúvida que Jesus esteja vivo. Jesus esteve ao lado deles, eles puderam conversar com Jesus. O próprio Tomé pediu as mãos de Jesus para que ele tivesse provas claras de que eram as mãos de Jesus Cristo. Eles tiraram todas as suas dúvidas. E podemos ver claramente, depois que esses homens têm provas claras que Jesus estava vivo, eles estavam dispostos a dar a sua própria vida em função da missão de Jesus Cristo. Todos eles morreram de forma trágica, mas morreram crendo na confiança de que o seu Cristo um dia os ressuscitaria da morte, porque se ele venceu, eles também daria vitória para eles e eles estariam ao lado do seu Cristo eternamente. A ordem de Jesus Cristo aos seus discípulos, a partir do versículo 18, 19 e 20, é que eles deveriam ir por todo o mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Todos eles passaram por dificuldades, foram perseguidos, perderam a sua vida, mas eles estavam felizes, porque olhando para trás viram que Cristo sofreu muito mais por eles, e eles sofrendo por Jesus Cristo era muito pouco pelo que o Pai um dia faria por cada um deles. Esses homens agora não mais estavam sozinhos, eles estavam revestidos pelo poder do Espírito Santo. Muitos sinais que eles viram Jesus Cristo fazer, eles também passaram a fazer. Jesus promete esse mesmo poder para a sua igreja no presente século. Aqueles que vivem uma vida dependente do Senhor estão revestidos pelo poder do alto. Muitos sinais serão vistos nos nossos dias, muitos milagres irão acontecer pelo poder do Senhor. É aqui no versículo 20 que Jesus faz uma promessa aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Somente através do poder do Espírito Santo é que Jesus pode cumprir essa palavra. No poder do Espírito é que a nossa vida é conduzida por Deus. Ele fala ao nosso coração, Ele move os nossos pensamentos. Através da palavra de Deus, Ele nos ensina o caminho e as decisões que nós precisamos tomar. É por isso que todos os dias nós precisamos ressignificar a nossa história à luz da palavra de Deus. Quando nós deixamos a palavra de Deus conduzir a nossa vida, nós somos abençoados pelo Senhor e a presença constante do Espírito Santo se manifesta na nossa caminhada. Querido amigo, hoje é o dia de nos colocarmos nas mãos de Deus, entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. Permita que Ele conduza e afete a tua trajetória por inteiro. É por isso que todas as manhãs somos convidados a estudar um capítulo da palavra do Senhor, porque é a voz de Deus, é a palavra do Senhor, ela deve conduzir a nossa caminhada. Querido Pai, a cada dia precisamos aprender mais de Ti. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, fica conosco em toda a nossa vida. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.